Ser líder é ser multiplicador de possibilidades, aniquilador de medos e viabilizador de sonhos. O e-book de hoje é o Backwards, o poder da vulnerabilidade e o futuro da liderança. Backwards significa de trás para frente. E quando eu escrevi esse livro, eu estava pensando muito sobre como era antigamente, sabe? Quando aqueles momentos de nostalgia que a gente fala, nossa, no meu tempo de escola, no meu tempo de faculdade, no meu tempo de ensino médio, no meu tempo de qualquer coisa que venha à sua mente, a gente sempre tem essa ideia que no passado era melhor, que antigamente, ou um tempo que a gente não viveu, ou no início de algo era melhor. E eu estava muito nessa fase. Backwards foi o primeiro livro de 2023 que eu escrevi, então eu já estava com 10 livros em 2022. Eu já tinha passado os primeiros 8 nesse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E agora em 2023 eu estava numa jornada completamente diferente, longe de tudo que era familiar para mim. E com a decisão de ser 100% eu, de investir nos meus sonhos, no que eu queria para o meu futuro. E uma das coisas que eu revisitei foi uma formação que eu fiz em 2019 em Ohio, sobre liderança. Então, esse livro é um diálogo meu comigo e com as anotações que eu tinha feito há 4 anos da data que eu escrevi esse livro. Prepare papel e caneta, dicionário, tem muito inglês nesse livro. É um convite para você ampliar os seus horizontes. É um livro voltado para você que já é líder, para você que quer assumir uma posição de liderança, para você que quer assumir a liderança da sua própria vida. E um convite para você abraçar a sua vulnerabilidade, sabe? Focar no que importa, não é se julgar, se criticar, mas se analisar para melhorar, para mudar, para aprimorar o que precisa e pode ser aprimorado. Nós vamos trabalhar nesse livro temas como: você inspira confiança? Tem um relacionamento saudável com o poder? Tem nutrido ou matado os talentos ao seu redor? Muitas vezes a gente sonha tanto com uma posição de liderança e a gente esquece que liderança não é sobre o título, não é sobre o salário, mas é sobre o impacto que a gente causa na vida das outras pessoas. E não é algo que eu take it lightly, é uma expressão que a gente do inglês que eu ainda não consegui pensar numa coisa para traduzir, mas não é algo que você trata de qualquer forma quando você lida com seres humanos, quando você lida com os sentimentos das pessoas. Então, numa posição de liderança, muitas vezes você é a única referência que aquela pessoa tem de algo que é bom, de exemplo de ser na vida. Nós temos muitas pessoas que vêm de famílias quebradas, de famílias desestruturadas, e pessoas em posição de liderança são a referência que elas têm. E a gente precisa ter muito cuidado com todos os perfis que nós temos quando nós estamos lidando com pessoas, quando nós estamos tratando com tantas histórias, com tantos cenários diferentes. Então, ser líder é algo que você precisa ter muita consciência e você precisa realmente gostar de pessoas e querer que elas cresçam, que elas se desenvolvam e ser uma pessoa muito responsável, porque o meu comportamento importa, a forma como eu trato o outro importa. Importa de qualquer jeito, mas importa ainda mais, tem um peso ainda maior quando nós estamos em uma posição de liderança. O seu propósito nunca vai ser sobre você, mas sobre o que você pode fazer pelas pessoas. Liderar é ser solo fértil para outras pessoas desenvolverem os seus talentos e habilidades. Então, é algo... Eu sempre tive pessoas que me inspiraram e eu sou muito grata por essas pessoas, porque nos meus momentos de desespero, ter essas referências me ajudaram a persistir, a prosseguir em direção aos meus sonhos. E aí eu trago no capítulo To Think About, que significa para pensar sobre,
alguns aprendizados da minha vida, dessa imersão que eu fiz na Universidade de Ohio. Mais uma vez, suspenda o julgamento, baixe a guarda, traga papel e caneta, que é uma leitura que vai acrescentar muito na sua vida, na sua jornada. Tem um outro capítulo que chama My Two Cents. My Two Cents é uma outra expressão em inglês que quer dizer a minha humilde opinião, a minha opinião educada, no sentido de ser educada a partir da minha experiência, da minha vivência. Então, a tradução mais literal seria só a minha humilde opinião, mas sempre fundamentado em algo, não é uma imposição, é só uma sugestão, um comentário, um conselho, digamos assim. Desses conselhos da sessão My Two Cents, talvez o que eu mais aplico na minha vida hoje, o que eu mais tive sucesso, foi para usar o meu tempo nas coisas e nas pessoas que importam. Muitas vezes a gente gasta nossa energia com tanta coisa que não acrescenta, com tanta coisa que não faz parte do nosso propósito, que quando chega às batalhas que nós precisamos lutar, nós não temos mais energia, nós não temos mais a vontade, nós não temos mais a curiosidade. Então, saiba o que vale a pena. Quando você tem clareza dos seus valores, quando você tem clareza do seu propósito, fica mais fácil usar a sua energia no lugar certo com as pessoas certas. Uma anotação que eu fiz aqui, My Two Cents, então meus 2 centavos, é o nome do último capítulo desse livro. E relendo os primeiros parágrafos agora pela primeira vez desde que publiquei, me fez perceber que eu profetizei e materializei tudo o que escrevi aqui. Essa é uma breve pausa no tópico para te lembrar de ter uma postura positiva, saudável, com limites realistas, mas positiva. Se esperarmos o melhor da vida enquanto caminhamos, o melhor nos encontrará. Eis o que eu escrevi. Nos últimos anos, percebi que minhas maiores vitórias e crescimento vinham dos momentos nos quais estava mais vulnerável, sem medo do julgamento, disposta a reconhecer as minhas fraquezas e limitações. Talvez um pouco clichê, mas para mim, 2023 tem cheiro de crescimento, de superação, de expansão, if I may, de milagres. If I may é uma outra expressão que, se é que eu posso dizer, se é que eu posso falar isso. Bem, a vida não importou se era clichê ou não. 2023 foi um ano que superou as minhas expectativas. Deu até vontade de repetir a lista para 2026. Não lembro se foi no início desse vídeo, mas eu estou gravando hoje, dia 16 de novembro de 2025. Eu estou aqui nos Estados Unidos há cerca de 2 meses, me preparando para voltar para o Brasil em dezembro. E eu estou vivendo esse sentimento que eu tive no início de 2023, de que 2026 vai ser um ano que é um ano de colheita, e esse alinhamento que eu venho fazendo nos últimos 3 anos valeu a pena. Então, se a gente tem aquela ansiedade, nós falamos sobre isso no De Repente ao Pé, muitas vezes a gente acha que é de repente, a gente vê aquele momento na vida de alguém e fala, poxa, quero aquilo, mas eu não conheço o processo. Essa foi a minha motivação para compartilhar com vocês todo o meu processo. Todos os momentos de dor, de perda, as irresponsabilidades que eu cometi, os erros que eu cometi por ignorância, no sentido de falta de conhecimento, os erros que foram por ignorância, de raiva, de não querer escutar, de não querer parar. Mas vale a pena ter essa pausa sincera, essa pausa honesta. E essa pausa na minha vida foi 2022. Foi um ano que doeu muito, mas que eu me dispus a olhar de frente para o que eu estava fazendo de errado, para quem eu não queria mais ser. E iniciei esse processo que durou 3 anos. Estou encerrando agora muitos processos de autoanálise, de transformação. E posso te falar com toda sinceridade, com toda certeza, que valeu a pena abrir mão
do que não era para mim, valeu a pena me tornar quem eu me tornei, valeu a pena registrar esses livros e compartilhar gratuitamente com todos vocês. Escrever foi o meu processo de cura e hoje encontrar com muitos dos jovens que leram os livros, que mudaram as suas vidas, me traz uma satisfação muito grande. Foi o que me motivou a gravar esses vídeos e espalhar sobre os livros para que mais pessoas pudessem ler. Então é gratuito. Vou deixar o link aqui no vídeo. Baixe o livro, leia online, o que fizer mais sentido para você. Crie a sua lista. Estar nesse momento, nessa fase de transição para um próximo ano, é um momento que nos permite pausar para planejar sem o julgamento. Nos permite pausar, reavaliar, sonhar. Tudo ao nosso redor nessa época nos ajuda a sonhar. Então, que você possa pausar nesse momento, que você possa fazer a sua lista para 2026, que você possa acreditar que vai dar certo, que você possa se perdoar por qualquer coisa que você fez errado até aqui. Era o melhor que você podia fazer, era o que você sabia fazer naquele momento. Então, que esse dia de hoje, se você estiver lendo em novembro, se você ler daqui 6 meses, daqui 1 ano, não importa o momento no futuro que você vai encontrar esse vídeo, que você fará essa leitura, hoje é o dia mais jovem do resto da sua vida. Hoje é o melhor momento para começar algo novo. Hoje é o melhor momento para ser você. Hoje é o melhor momento para perdoar, para amar, para fazer tudo que você está postergando para fazer. E eu, do fundo do meu coração, espero que você tenha a coragem de dizer sim para você, de dizer sim para os seus sonhos, de dizer sim para a sua vida. O meu último conselho para fechar esse vídeo de hoje é don't settle. Settle em inglês quer dizer de acomodar, de aceitar, porque essa é a única opção. Então, de repente, eu me divorciei e quero me casar de novo, mas eu gostaria que fosse esse perfil de pessoa, mas não estou encontrando, e aí, com medo de ficar sozinha, eu acabo me casando com uma outra pessoa que talvez me cause mais mal do que foi a primeira relação ou do que estar só. Ou eu estou procurando um emprego e eu entendi que não é o lugar mais saudável, mas o medo me faz dizer sim para aquela situação. Então, o settle geralmente você sabe que aquilo não é o que você merece, não sabe que não é o melhor para você, que mesmo que seja um trabalho inicial, mesmo que seja uma fase inicial do relacionamento, você sabe que não vai dar certo, que não é saudável, que não é o que você precisa, mas você acaba dizendo sim para aquilo, para não ser julgado, para não ser criticado, para não ficar sozinho, ou por qualquer razão que seja. Então, don't settle. Não faça qualquer coisa só para não fazer nada. Tá tudo bem viver o seu momento de solitude, está tudo bem falar não para uma oportunidade que parece incrível para alguém, mas que não é incrível para você naquele momento. Seja a sua grande aventura. Se permita descobrir, se permita testar algo novo. É muito bom quando a gente se encontra. Backwards, de trás para frente. Eu gosto da ideia de voltar, de pensar em quem eu queria ser quando eu era criança. O que eu sonhava, o que fazia o meu coração pulsar. Quando o presente não faz sentido, volta em algum momento de algo que fez sentido para você. Eu falo, a ideia principal desse livro era, no sentido de liderança, era de voltar no princípio, de pensar em pessoas, de cuidar de pessoas. Para a sua vida pessoal, pode ser voltar na sua infância, voltar na sua adolescência, voltar nos momentos que você sonhava e acreditava que era possível realizar esse sonho. Então, seja qual for o seu backwards, esse é o momento de pausar, voltar e a partir de lá, do momento que você se sentir ao seu melhor, planejar o seu futuro para que ele seja mais incrível ainda. Eu estou aqui torcendo por você e mal posso esperar para ver as suas histórias, ouvir as suas histórias, ler os seus comentários.
e saber que você escolheu, sim, dizer sim para os seus sonhos, dizer sim para o seu futuro e construir algo novo nesse ano que está por vir, nesse novo dia que vai amanhecer. Desejo todo sucesso. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!